Nesta série de programas que estamos fazendo sobre os antigos clubes sociais que foram fundados e que com o tempo perderam a sua relevância ou deixaram de existir aqui na cidade de Tupã, nós vamos falar hoje sobre a Associação dos Motoristas de Tupã. Essa associação foi fundada lá por volta de 1946 pelo então vereador José Leme Soares, que posteriormente veio a se eleger prefeito de Tupã por 2 mandatos e posteriormente transferiu residência para a cidade de Presidente Prudente, onde se notabilizou por ser empresário de transportes coletivos, dirigindo a empresa de ônibus Andorinha. Lembrando que José Leme Soares começou a sua vida profissional como motorista na cidade de Pompeia, posteriormente passou por Paulópolis, Quintana, até vir para Tupã. E na Associação dos Motoristas de Tupã, o objetivo, quando ela foi fundada, foi congregar, representar, apoiar os condutores, ou seja, os motoristas da cidade de Tupã, que não eram em número muito grande, evidentemente. Na época existiam poucos veículos. E esses condutores geralmente eram transportadores de cargas para as cidades da Alta Paulista, porque o trem parava em Tupã. Então, daqui para até Panorama, que já havia sido fundada, se utilizava de estradas de rodagem que não eram asfaltadas, as estradas de terra. E também representar os taxistas da cidade de Tupã. Como Tupã era final de linha, existia ali no pátio da estação ferroviária, da então Companhia Paulista de Estradas de Ferro, posteriormente transformada em FEPASA, Ferrovias Paulistas Sociedade Anônima. Ali existia um grande número de veículos de táxis, que eram os padboards, os veículos da época que estavam sendo importados, né? Porque o Brasil, a indústria automobilística, só teve início na era Juscelino Kubitschek, na era JK, já a partir da segunda metade da década seguinte, ou seja, da década de 50. Portanto, foi fundada a Associação dos Motoristas e, em 1948, com a colaboração da Prefeitura Municipal de Tupã, através do prefeito Alonso Carvalho Braga, avô da consagrada atriz de cinema e de TV Sônia Braga, ele, através da Lei número 17, de 6 de abril de 1948, abriu um crédito especial na Contadoria Municipal de R$20 mil para auxiliar na construção do prédio da Associação dos Motoristas desta cidade, ou seja, de Tupã. E esse prédio, um magnífico prédio, foi, para os padrões da época, foi edificado ali na rua Guaranis 683, na Guaranis, esquina com a rua Potiguaras. Esse prédio foi utilizado para bailes, reuniões festivas, jantares, almoços. Foi um prédio que marcou época na cidade de Tupã. Naquele tempo não existiam os bufês que existem hoje, portanto vocês notem a mudança social que aconteceu no correr desses 70 anos, 70 a 80 anos, hein? Aquele prédio era utilizado, vários amigos meus, filhos de caminhoneiros, casaram ali, ou que não eram filhos, alugavam aquele prédio e fizeram seus casamentos, bailes de aniversários, festas de aniversários, ali naquele prédio que era muito concorrido.
Com o tempo, as mudanças foram acontecendo. Em Tupã havia o transporte de madeira, o transporte de café, transporte de outros produtos agrícolas, e a madeira foi se exaurindo, as serrarias foram fechando e praticamente o transporte de produtos agrícolas também foi diminuindo com a entrada da pecuária do gado leiteiro e gado de corte, quer dizer, do boi, na zona rural. E devido a isso passou a existir os caminhões de transporte de gado, em substituição às comitivas tropeiras, as comitivas boiadeiras que transitavam pelas duas estradas boiadeiras de Tupã. Quais eram as duas estradas boiadeiras de Tupã? A Rua Brasil e a Rua Abel Ferreira Leite. Mas isso foi lá pela década de 50 e 60. Com o advento da indústria automobilística, evidentemente, os caminhões foram de tora e etc., foram substituídos por modernos caminhões Mercedes-Benz, caminhões gaiolas. Enquanto isso, aumentou-se o número de táxis, porque não era fácil as pessoas terem táxi, terem um veículo particular. Então, eram táxis na estação rodoviária, na estação ferroviária e vários pontos de táxi na cidade de Tupã. Com o tempo, a Associação dos Motoristas de Tupã foi transformada em 1978 no Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Tupã e região. Esse sindicato, posteriormente, foi reconhecido de utilidade pública. E ele tinha como objetivo representar os motoristas autônomos de veículos rodoviários, ou seja, caminhoneiros, taxistas e outros, no âmbito municipal e vinculado à Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, que atua em nível nacional, o CNTA. O prédio em si, com o tempo, acabou perdendo a sua relevância. Foi transformado ainda lá pela década de 70 na Churrascaria Guaciara, o melhor restaurante, ponto ideal para seu chopp, brincadeiras dançantes aos sábados e domingos, com o telefone 1612. Naquele tempo o número de telefone em Tupã era 4 números apenas. Depois passou para 5, passou para 6, 7 e hoje é 8, né? Hoje é 3404, 3441, 3496. Então, as mudanças do tempo, as mudanças sociais, econômicas, tecnológicas. A própria categoria dos taxistas começou a sofrer os efeitos do avanço econômico e social. As pessoas passaram a comprar mais veículos, utilizar menos os táxis, surgiu o fenômeno do mototaxista já no final da década de 90 do século XX. Isso afetou grandemente os taxistas. Lembrando que o Sindicato dos Condutores Autônomos, que é o sucessor da Associação dos Motoristas de Tupã, tinha grande força política. E geralmente os prefeitos tinham um certo temor, um certo respeito pelas reivindicações, porque os taxistas eram intransigentes defensores dos seus direitos, dos seus pontos de táxi, que eram vários pontos de táxis que existiam em Tupã, do ponto do espaço reservado na estação ferroviária, na estação rodoviária. Depois do fenômeno do mototáxi, que abalou sensivelmente a categoria dos taxistas,
apareceu a plataforma digital chamada Uber. Foi um advento tecnológico que impactou de forma contundente a categoria dos taxistas. Isso tudo, evidentemente, levou à perda de relevância também daquele prédio da Associação dos Motoristas de Tupã, como era denominada. A Associação dos Motoristas é ali. E a Associação dos Motoristas passou a ser alugada para templos religiosos. Então, quer dizer, de um local de festas, de comemorações, passou para ser um local de preces, de culto religioso e etc. Até que, recentemente, lembrando que esse prédio ficava de frente praticamente à antiga Casa Moreira, que depois passou a ser, que era a principal loja comercial de Tupã, e que depois passou a ser supermercado Casas Moreiras e foi transformado hoje em Max Mercado. E recentemente chegou o final da história do prédio da Associação dos Motoristas de Tupã. Foi adquirido por um particular que promoveu a demolição daquele prédio histórico da cidade de Tupã. Assim como aconteceu na esquina da Piratinins com a Guaranis, um quarteirão acima, 100 metros acima, onde foi demolida a sede do Tupã Beisebol Clube, a antiga sede, que antigamente foi fórum da comarca de Tupã e hoje é o cartório de registro de imóveis da nossa cidade. Então, um quarteirão abaixo, foi demolido o prédio da Associação dos Motoristas de Tupã e transformado em estacionamento particular. É curioso que o prédio daquela entidade que foi construído para abrigar socialmente as reivindicações econômicas e estruturais de uma categoria como a dos motoristas, com o tempo foi demolido para se transformar num estacionamento de motoristas particulares. Portanto, esta é a nossa mensagem de hoje, de que as mudanças econômicas, sociais, políticas, tecnológicas que ocorreram de 1945 até 2025, hoje, 80 anos depois, levaram à construção da Associação dos Motoristas de Tupã, a sua utilização como sede social, como sede festiva durante anos, posteriormente como igreja, e agora a sua demolição para se transformar num estacionamento para motoristas particulares. E aqui termina o programa Tupã História de hoje.